Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado. É o mercado agrícola no meio do dia aqui no seu canal Agro Mais, 24 horas de agroinformação. Hoje é segunda-feira, semana iniciando, que promete muitas novidades. Uma delas é o anúncio amanhã do novo Plano Safra, plano de crédito, bastante atrasado, por sinal. É o plano de crédito oficial para a próxima temporada agrícola, que começa agora já na virada do mês. A partir de julho, temos o início oficial dos plantios da nova safra de verão, dependendo da região, já começa em julho, outros começam em agosto, setembro, mas é o início de uma nova temporada, a principal safra de grãos do nosso país, que é a safra de verão. Portanto, muita expectativa com o anúncio do plano, a gente já vai dar uma prévia daqui a pouquinho sobre o que já está sendo discutido e aparentemente alguma coisa que já foi definida pelo Conselho Monetário Nacional. Mas antes disso, vamos dar uma conferida aqui no andamento do mercado neste momento, preços flutuando, mercados em andamento, bolsas funcionando, bolsa operando. Começando pelo mercado financeiro, dólar operando em queda agora, 0,5%. Cotação da moeda americana, R$ 5,04 agora há pouco. Índice Bovespa na B3 subindo, 0,4%. Mercado de ações, portanto, começa a semana levemente aquecido. Lá fora, preços em forte alta no mercado de ações americano. Índice Dow Jones na Bolsa de Nova York com alta de 1,5%. Só que lembrando que sexta-feira havia fechado em queda forte também no mercado de ações nos Estados Unidos, mas começa a semana agora com recuperação. 1,5%, portanto, o índice Dow Jones. O índice DAX na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, também subindo, 0,9%. Índice Xangai na Bolsa Chinesa com alta de 0,1%. Isso já fechou cedo, lembrando que lá já é noite na China. Petróleo buscando uma forte recuperação aqui, depois de algumas quedas semana passada, subindo agora 1,4% no mercado de Nova York, o WTI, e em Londres, o mercado do tipo Brent, 1 ponto percentual de alta sobre sexta-feira, preço retornando para uma faixa agora de 72 a 74 dólares o barril. Mercado ouro lá fora, 1.785 dólares a onça Troy, uma alta de 0,9%. Mercado de commodities agrícolas flutuando bastante nessa segunda-feira. E em Chicago, soja e milho caindo, basicamente em função de volta das chuvas. A gente já vai falar sobre isso. Parece que voltou a chover nas zonas principais de plantio de grãos nos Estados Unidos. Soja até deu agora uma estabilizada, estava caindo um pouco, agora está praticamente estável o preço da soja em Chicago, dependendo do contrato que se tome como referência. Milho segue caindo, 1,2%. Chegou a cair mais de 3% no início dos negócios do dia, agora deu uma recuperada, mas segue em queda. O trigo sobe 1,1% na contramão dos outros grãos. Arroz em Chicago também, arroz em casa também subindo um pouquinho, 0,2%. O trigo subindo 1,1%. Na Bolsa de Nova York cai o algodão, 0,1%. Suco laranja caindo mais, 1,1%, mas com alta o cacau, 0,6%, e também o café, 0,9%, café arábica subindo em Nova York, e o açúcar está dando uma disparada, agora estava estável no início dos negócios do dia, agora deu uma disparadinha, 2,5% de alta, agora há pouco na Bolsa nova-iorquina, o açúcar bruto. Muito bem, daqui a pouco a gente dá mais uma conferida, e também, inclusive, no nosso mercado físico aqui internamente. Mas antes disso, vamos dar uma conferida exatamente nas questões relacionadas ao clima, já que há sinais de volta da chuva dos Estados Unidos. Quem vai nos contar e conferir essa notícia é o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima. Marco Antônio, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui no nosso agrimercado. Conta para a gente, mercado caindo lá fora, aparentemente parece que as chuvas normalizaram nas regiões produtoras dos Estados Unidos. É isso mesmo, Marco Antônio? Muito boa tarde. Boa tarde, Silmar. Boa tarde a todos. Realmente, choveu nesses últimos 5 dias aí nos Estados Unidos, nas principais áreas produtoras do meio oeste americano. Os volumes não foram tão altos, viu, Silmar? Deixar bem claro, não foram tão altos, mas já são suficientes para dar uma arrefizada aí, né? Dar uma amenizada no ânimo do mercado. E há previsões de mais chuvas. Continuam irregulares, mas há previsões de mais chuvas aí para o meio oeste americano. Então, isso mantém uma condição
relativamente boa ao desenvolvimento das lavouras. Tá? Então, por isso que o mercado está voltando hoje, né? Realizando alguns lucros aí. O Marco Antônio, isso é generalizado, é só o meio oeste, atinge o sul dos Estados Unidos também, tem o algodão deles. Como é que está essa geografia? Olha, Silmar, tem choveu relativamente bem em todas as regiões, né? E há previsões de mais chuvas ainda para esses próximos 15 dias. Essa semana não há previsões de muitas chuvas, mas a partir do final de semana chove relativamente bem. Aí sim, no meio oeste, sul e leste dos Estados Unidos. A região oeste ainda continua com poucas chuvas, mas é uma região com pouca abrangência, né? Com pouco destaque aí na produção de grãos. Então, isso dá uma condição, pelo menos para os próximos 20 dias, uma condição relativamente boa ao desenvolvimento das lavouras, viu, Silmar? Bom, antes de Aí, terminar, Silmar, só sim. tanto para algodão quanto para soja e para milho, né? Porque choveu no Texas também, no Arkansas, em outras regiões produtoras. Marco Antônio, estão terminando o plantio, o algodão está um pouco atrasado aqui, mas milho terminou já, a soja está terminando o plantio, e agora em julho começa a fase crítica, ou seja, aí sim as condições climáticas começam a chamar ainda mais a atenção do mercado, começa a fase de desenvolvimento. Eu não sei, normalmente o período mais crítico para eles lá, em termos de umidade é julho ou agosto, os dois, na verdade, né? Para falar a verdade, Silmar, é os dois, né? Seria, por conta, vai depender muito do andamento do plantio. Como o plantio foi bem antecipado esse ano, então o mês de julho, a partir do dia 15 de julho, já começa a ser um período mais crucial. E aí a gente pode estender do dia 15 de julho ao dia 30 de agosto, que vai ser realmente um período mais crítico, porque começa a ter o florescimento e enchimento de grãos, tanto da soja quanto do milho. E o que a gente percebe, Silmar, é que são condições relativamente boas. Hoje começou o verão nos Estados Unidos, né? Começou o inverno oficialmente aqui no hemisfério sul e o verão no hemisfério norte. Então, de uma forma geral, o que vai ter esses 90 dias aí nos Estados Unidos serão chuvas regulares. Horas um pouco mais intensas, horas nem tanto, mas de uma certa forma, as chuvas vão ocorrer de forma um pouco mais irregular, sim, mas vão ocorrer. E isso mantém uma condição relativamente boa aos Estados Unidos. No entanto, Silmar, tem que deixar bem claro que mesmo com chuvas um pouco abaixo da média, chuvas um pouco mais irregulares, isso não vai fazer com que os Estados Unidos venham a ter uma quebra gigantesca na produção, como alguns já tinham falado isso lá atrás. Pelo contrário, nós aqui na Rural Clima acreditamos numa uma produção cheia. Não há perspectiva de recorde de produtividade, não vai ter um recorde de produtividade, mas uma produtividade dentro de uma normalidade. E como tanto a área de soja quanto de milho deve ser muito maior do que o SDA vem projetando, né? Então isso pode alavancar uma produção relativamente boa para os Estados Unidos esse ano. O clima será realmente um fator preponderante ou de maior atenção agora nos próximos 90 dias, mas por enquanto nada sinaliza que possa ocorrer alguma quebra. Estou lembrando aqui ao nosso telespectador que o julho e o agosto deles é equivalente aqui ao nosso janeiro e fevereiro, né? Ou seja, são meses Isso extremamente. São as equivalências aqui em relação à soja e também ao milho. Marco Antônio, vamos falar um pouquinho aqui do Brasil. Como é que está a situação climática por aqui? O frio parece que deu uma amainada, né? Ou seja, não está tão frio esse fim de semana quanto na semana passada. E o inverno começou oficialmente, né? Ou seja, está diferente do outono, né, Marco Antônio? Silmar, ele vai ser muito diferente do ano passado, né? Nós tivemos um inverno mais seco e quente o ano passado. Esse ano está mostrando um inverno mais frio e úmido. Lógico que esse inverno mais frio e úmido é mais na região centro-sul do Brasil. Mas nós vamos ter chuvas agora essa semana sobre o sul do Brasil, pegando áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, até mesmo aqui em São Paulo podem ocorrer uma outra pancada de chuva. E, lógico, na sequência, frio. Por enquanto, Silmar, não tem nenhum frio drástico aí que possa levar a uma queda mais acentuada das temperaturas e, consequentemente, formações de geadas. Então, os próximos 15 dias
não há riscos de geadas para o Brasil. Mas há previsões de chuvas, o que mantém uma condição extremamente favorável ao desenvolvimento das lavouras de trigo. E isso também, uma outra frente fria, agora durante o inverno, deverá avançar e trazer chuvas aqui para o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, até mesmo para o Mato Grosso do Sul, que daria uma condição excepcional aí para o desenvolvimento das lavouras, tanto de inverno, como trigo, quanto também para a cana-de-açúcar, né, aqui no estado de São Paulo. Para as áreas de café, essas chuvas podem atrapalhar um pouco a maturação dos grãos e diminuir um pouco a qualidade da bebida do café. Mas, de uma forma geral, essas chuvas serão muito mais benéficas do que prejudiciais ao longo desse inverno. Bom, para milho também ajuda bastante, Marco Antônio. Agora, não sei se está atingindo todas as regiões essa chuva, né? Olha, Silmar, eu acho que para milho, Silmar, mesmo que venha chover, acho que já foi o milho, tá? Sinceridade, Silmar, eu acho que essa chuva já... Acho que o milho agora ficou só na hora do vamos ver ali na colheita, né? A colheita já está avançando em várias regiões produtoras e agora é só realmente balizar o número. Independente de qual agência você está vendo os números, né? O que o nosso telespectador está vendo os números, mas acho que dificilmente deverá ter mudanças. Pode ter um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, por conta do andamento da colheita, né? Aquele ajuste fino. Mas eu acho que, como não há geadas, não há previsão de geadas para as áreas de milho aí nos próximos 15 dias, acho que, infelizmente, acho que a quebra já foi e o milho agora é só colher e ver realmente os prejuízos que causaram. Mas acho que dificilmente a gente vai ter essas chuvas venham a trazer benefícios ou prejuízos para a cultura do milho. Acho que já foi a cultura do milho agora. Agora é olhar milho Estados Unidos e a próxima safra de milho aqui no Brasil. Falando nisso, Marco Antônio, dois pontos que começam a crescer em termos de interesse agora é o reinício das chuvas, da temporada de chuvas no segundo semestre, porque a preocupação é dupla agora. Primeiro é a crise hídrica aqui, né? Que realmente está preocupando cada vez mais. Segundo é o produtor se preparar. Amanhã sai o novo Plano Safra, inclusive. O produtor está animado para aumentar a área de plantio, de soja, de milho, eventualmente de algodão também na próxima safra. Todo mundo começa a olhar lá para o céu, lá para ver se tem algum sinal já para início da volta das chuvas para a próxima temporada. O ano passado atrasou, né? Isso foi realmente um problema sério. Atrasou bastante o início da temporada de chuvas. Será que esse ano vai se repetir essa situação, Marco Antônio? Ou é cedo para falar nisso ainda? Não, Silmar, para falar a verdade, tirando o produtor de trigo que quer saber agora, né, como que vai estar, o resto, ninguém mais olha a safra atual, né? Todo mundo já está olhando ou os Estados Unidos ou a safra 21-22. E o que já dá para falar da safra 21-22 é que vai ser um início de chuvas muito diferente do que foi 2020, onde 2020 atrasou demais. As chuvas só vieram consolidar mesmo no final de novembro e dezembro. Esse ano não, já vai ter chuvas agora em setembro, vai ter chuvas em outubro, ainda de forma um pouco mais irregular, as chuvas ainda continuam no final do inverno e início da primavera, que é final de setembro e início de outubro, ainda um pouco mais concentradas no sul do Brasil, mas começa a chover já a partir do final de setembro no Cerrado. E isso provavelmente permitirá que o plantio da soja, né, venha ocorrer dentro de uma normalidade. A floração do café já vem ocorrer já no final de setembro, início de outubro, a mesma coisa para a laranja. Então, de uma forma geral, esse ano, por ser um ano de neutralidade, sem a influência direta do El Niño da Laninha, tudo está sinalizando o início da safra dentro de uma normalidade aqui no Brasil. Lógico que ainda com algumas nuances, uma região vai chover mais, outras regiões vai chover um pouco menos, e aí você pode ter um produtor já plantando cedo e uma região vizinha ainda demorando um pouco, porque não caiu chuvas ainda volumosas, mas de uma certa forma vai ser um ano totalmente diferente do que foi 2020, um ano onde as chuvas deverão ocorrer de uma forma mais regular ou já dentro de uma normalidade para cada região do Brasil. Muito bom, excelente notícia, hein? Favorecendo, portanto, as próprias intenções de plantio do produtor, se depender da vontade dele, vamos ter um aumento muito forte de área, investimentos também em tecnologia para aumento de produtividade, e só o clima é que
seria o ponto de interrogação, mas se for favorável também, podemos ter uma grande safra agrícola no Brasil em 2021-22. Marco Antônio, a gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela participação aqui no nosso Agrimercado desta segunda-feira. Uma boa semana para você e até a próxima. Obrigado, hein? Eu que te agradeço, Silmar. Um grande abraço a todos. Fique com Deus aí. Qualquer novidade ao longo da semana a gente volta a conversar. Mas por enquanto está tudo muito tranquilo, meu Silmar, aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos. Um grande abraço a todos aí. Abraço, obrigado. Muito bem, vamos em frente com o nosso Agrimercado desta segunda-feira. Hora de dar uma conferida rápida aqui nos nossos indicadores de mercado físico. Hoje pela manhã, soja aqui com preços oscilando bastante, mas pelo menos deu uma estabilizada aqui. Depois das quedas da semana passada, o mercado buscando recuperar. Porto, mercado de Porto aqui em Paranaguá, 152, nesse caso inalterado em relação ao fim da semana passada. Hoje pela manhã, Passo Fundo, interior do Rio Grande do Sul, 146, com a queda aqui de 0,7%. Mas outras praças aqui eu estou vendo estabilidade ou até aumento, em alguns casos até aumento bastante forte. O caso aí de Uberlândia, 4,3%, Sorriso, 2,9%, Rondonópolis, mais 4,2%. Ou seja, tem alguns aumentos fortes aqui. Em Barreiras também subindo 1,5%. E outras regiões do Mato Piba, em Balsas, por exemplo, 0,7%. 0,7% também Pedro Afonso, lá no Tocantins. Tanto o mercado buscando recuperação na manhã de hoje. Pode ser que agora o Chicago oscilando ainda, a gente tem alguma mudança nessa tarde. Por enquanto, hoje pela manhã, a situação do mercado era essa aí. Milho, vamos para o milho. Preço do milho com queda em algumas praças importantes. Estou vendo aqui 4% de queda em Rio Verde, lá em Goiás, R$ 72,00. Dourados, Mato Grosso do Sul, também caindo bastante, 2,6%. Carazinho, Rio Grande do Sul, uma queda de 1,1% para 87. Chapecó, 86, menos 1,1%. O mercado se ajustando para baixo aqui, até porque o milho segue caindo hoje, hein? Lá em Chicago, a gente falou disso há pouco, não fechou ainda, mas tendência é de aprofundar um pouco as quedas também no nosso mercado interno, dependendo ainda do câmbio também. Com pouco a gente vê mais cotação do mercado físico. Enquanto isso, vamos em frente com as nossas notícias de hoje. Tem novidades aqui. Uma delas é o Boletim Focus do Banco Central, divulgado hoje. O mercado financeiro, os investidores aqui, apostando aqui em PIB maior, mas em compensação também com juros e inflação em alta. Vamos ver os dados. Os economistas consultados pelo Banco Central para a edição do Boletim Focus elevaram a estimativa para o IPCA no final do ano de 5,82% para quase 6%. Foi a 11ª alta seguida. Eles também esperam uma taxa de juros maior. A previsão para a Selic foi elevada de 6,25% para 6,5%, 2,25 pontos percentuais acima da taxa atual. Para o comportamento do PIB, o indicador subiu de 4,85% para 5%. Em relação ao dólar, as apostas caíram de R$ 5,18 para R$ 5,10. Expectativa com a divulgação amanhã, oficialmente, amanhã à tarde, vai ser divulgado com a presença do presidente da República, da ministra Tereza Cristina, o novo Plano Safra, já bastante atrasado, já, para a próxima temporada agrícola. É dinheiro novo para o produtor, para poder aumentar suas áreas de plantio. As especulações com relação ao que vai ser anunciado, já se tem alguns dados aqui, segundo os quais o Conselho Monetário Nacional, pelo menos entre os ministros da Agricultura e da Economia, já havia um consenso aqui sobre alguns números. Primeiro, que está definido um aporte de 13 bilhões do Tesouro Nacional para a equalização das taxas de juros. O Ministério da Agricultura vinha pedindo 15, vai sair 13. E parece que já estava até sendo sinalizado que se ficaria abaixo disso, mas aí, por intervenção, pelo que se sabe aqui, do próprio presidente Jair Bolsonaro, voltou aí para uma faixa de 13 bilhões, que está mais ou menos de bom tamanho, que é aquele dinheiro para subsidiar as taxas de juros, ou seja, para que o produtor não tenha que pagar aquelas taxas de mercado. Um segundo ponto aqui, que parece que está definido, é quanto ao volume de crédito, e vai crescer. Pelo que se sabe, que estava sendo especulado hoje pela manhã, havia uma expectativa anterior de que ficasse o mesmo nível do ano passado, mas não, parece que vai aumentar em 17 bilhões a mais do que foi liberado em termos de dinheiro no ano passado.
Então, seria 253 bilhões que devem ser anunciados amanhã. No passado foi 236. Então, a princípio, se confirmar isso, é uma boa notícia. Falta detalhes agora sobre linhas especiais de crédito, também sobre a questão do seguro agrícola, qual é o montante, também expectativa de se vai haver mais dinheiro ou não para armazenagem, que é uma solicitação da ProSoja. Isso tudo a gente vai saber com mais detalhes amanhã, no lançamento do Plano Safra, que a gente vai acompanhar por aqui. Muito bem, vamos em frente. A Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras globais de ingredientes para fertilizantes, como fosfatados e potássio, começa a divulgar mensalmente agora o seu Índice de Poder de Compra de Fertilizantes, IPCF. Esse índice é extremamente importante porque ele mostra a evolução dos preços dos fertilizantes quando comparado com a evolução dos preços das principais culturas agrícolas, fazendo uma média ponderada do fertilizante que é usado em todas as culturas nacionais. O objetivo disso é universalizar as informações, fazer com que o agricultor tenha um índice útil de fácil leitura que possa ser interpretado em qualquer região do Brasil. Ou seja, é aquilo que mede as chamadas relações de troca. Uma coisa é o preço absoluto de um produto, seja da soja, seja do fertilizante. Outra coisa é a relação de troca, ou seja, quantas sacas de soja eu preciso para comprar uma tonelada de fertilizantes, por exemplo. Isso é um tipo de relação. Para facilitar essa conta, é que a Mosaic está lançando esse índice. O índice já faz essa conta automaticamente, ou seja, fica aí a relação entre o preço do fertilizante, que é a matéria-prima, para a produção de alimentos, e o preço do produto agrícola em si mesmo. Extremamente útil, portanto, a divulgação desse índice. Vamos em frente com as nossas notícias de hoje. Olha, tem novidade aqui sobre a carne argentina. A gente lembra aqui que o governo argentino suspendeu, há algum tempo atrás, há mais um mês mais ou menos, as exportações de carne bovina. E agora o governo deve anunciar, e está sendo esperado para amanhã, terça-feira, um novo modelo de exportação de carne bovina do país, com informações que estão sendo veiculadas lá pelo jornal La Nación, na Argentina. Seria uma espécie de um modelo de cotas. Vamos ver a notícia. Os embarques foram suspensos por 30 dias no mês passado e o prazo terminou nesse domingo. A reportagem afirma ainda que exportadores e o governo chegaram a um acordo. A proibição da venda de carne ao exterior foi decidida para ampliar a oferta doméstica e tentar conter o aumento dos preços. A Argentina é o quinto maior exportador de carne do mundo e um dos principais fornecedores para a China. Bem, vamos em frente com o nosso mercado físico. A gente já deu as cotações aqui dos preços internos da soja e do milho, vamos agora para o boi gordo. Vamos lá. Preço do boi gordo com estabilidade, pelo menos até amanhã desta segunda-feira, refletindo aí nas condições de mercado de sexta-feira. Estou vendo aqui preço em Araçatuba, Noroeste Paulista, R$ 322 arroba, sem alterações. Se pegar como referência aqui, Cacoal, lá em Rondônia, 305, também preço inalterado, assim como as demais praças, conforme a gente está vendo no nosso quadrinho aqui, sem alterações, pelo menos até amanhã desta segunda-feira. Vamos para o café. Preços do café com alta, refletindo condições de mercado e câmbio, R$ 810 o Arábica no sul de Minas, alta de 1,3%. No Cerrado Mineiro, R$ 820, uma alta de 1,2%. O Conilon, em princípio, estável aqui. Estou vendo Vitória do Espírito Santo aqui, 475 hoje pela manhã. Preço sem alterações, assim como um Cacoal lá em Rondônia, sempre no caso aqui o Conilon, café Conilon. O que mais? Vamos ver o arroz. Preços do arroz, mercado físico, deve queda 0,1%. Semana passada tínhamos umas quedas bastante acentuadas. O mercado se reposicionando aqui, agora um comportamento um pouco mais estável, embora ainda no terreno negativo. 0,1%, por exemplo, em Santa Maria, no centro do estado do Rio Grande do Sul, principal estado produtor de arroz do país. R$ 71,70 a saca de 50 quilos do arroz em casca. Dom Pedrito, lá no sul do estado, fronteira com o Uruguai, R$ 68,95, queda também de 0,1%, assim como as demais praças aqui na média, 0,1% de queda em relação ao dia anterior. O que mais? Vamos ver o algodão? O preço do algodão em queda nesse início de semana.
Em Rondonópolis, menos 0,2%, R$ 4,71. R$ 4,71 a libra peso. Isso é para o algodão em pluma. R$ 4,71. Em São Paulo, capital, menos 0,4%, R$ 4,88 por libra peso. Muito bem, com isso nós vamos ficando por aqui com o nosso agrimercado desta segunda-feira. Uma boa tarde, uma boa semana. E agora até 18h30, estamos de volta aqui com o Consultor AgroMais e o fechamento dos mercados nesta segunda-feira. Boa tarde e até lá. Agrimercado. Oferecimento